Meus amados irmãos, convido-os a abrir a palavra de Deus no Evangelho conforme João, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 18. João 5, 1 a 18. Mesmo assentados como nos achamos, mas com toda a reverência, acompanhemos a leitura bíblica que diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar. Agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade bendita de abrir a Tua palavra, ler e agora meditar. Mas não podemos fazer nada disso sem o auxílio do Senhor, do Teu Espírito Santo. O Espírito que inspirou a palavra lida é o mesmo que agora vai iluminar nossos olhos espirituais, vai tirar as escamas da nossa visão interior para podermos ter o discernimento, a compreensão, o entendimento espiritual que se requer. O Senhor possa valer-se do teu instrumento, o pregador, mas o teu próprio Espírito comunique as verdades aqui contidas a todos nós, a cada coração conforme a sua necessidade, e a tua igreja seja deste modo edificada. É a nossa súplica, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Um tanque chamado Betesda. Quando você vai entrando nos muros de Jerusalém, nas visitas turísticas, por determinada porta, logo no começo, à esquerda, você encontra algumas ruínas, ao lado uma bela igreja cristã de outra tradição, e você faz a visita nesse lugar que corresponde ao antigo tanque de Betesda e pode visitar esta igreja cristã que é dirigida por um pároco francês, e nós tivemos oportunidade alguns anos atrás de poder adentrar ali e ainda cantar. Com a autorização dada pelo dirigente, o grupo que estava ali escolheu 1 ou 2 hinos, não me lembro bem, reverendo Nivaldo, o senhor é que fez a seleção dos hinos, e nós cantamos ali,
E então visitamos ao lado aquelas ruínas, verdadeiros buracos, onde outrora fora esse tanque chamado Betesda. A palavra Betesda é uma junção de duas palavras, Beit, casa, Hesed, amor, misericórdia. Daí a expressão casa de misericórdia, uma palavrinha menorzinha em hebraico, mas que traduzida traz esse sentido tão impactante. Uma casa de misericórdia. Muitas instituições hospitalares, aqui mesmo na nossa cidade, denominam-se Casa de Misericórdia, ou melhor até, Santa Casa de Misericórdia. Mas quem de fato é uma casa de misericórdia é a igreja. A igreja é o lugar onde se deve exercitar a misericórdia continuadamente. Todos nós somos necessitados de misericórdia. Todos nós carecemos dos cuidados divinais. Aqueles 5 pavilhões aqui chamados, na verdade, se constituíam em verdadeiras enfermarias, o que deve levar as pessoas a pensarem que, de fato, em Jerusalém, ali era um hospital público, um hospital precário, como era a medicina de então, mas um lugar onde as pessoas podiam encontrar algum tipo de cuidado com o seu corpo, com o seu organismo. Podiam ser assistidas, alguém poderia dar-lhes o conforto, o momento pesado que estavam vivendo ser mitigado por algum tipo de atenção. Assim é a igreja. Pessoas estão abatidas, estão sobrecarregadas, estão cansadas, precisam adentrar este pavilhão aqui, ou aquele outro, em outro endereço. São tantos endereços onde as pessoas precisam de uma casa de misericórdia. Esta passagem encontra-se no Evangelho de João, conhecido como o Evangelho dos 7 sinais. Lá no finalzinho do Evangelho, João diz que todos estes sinais foram coligidos entre milhares que Jesus exercitou, curas, milagres, prodígios, com o propósito de que as pessoas, ao tomarem ciência desses acontecimentos, pudessem saber que Jesus era o Filho de Deus. E sabendo que Ele era o Filho de Deus, pudessem declarar fé no seu nome, ter a vida eterna. Então, João coligiu 7 sinais. O primeiro deles lá em Caná da Galileia, quando, num casamento em que o vinho escasseou, Jesus transformou água em vinho. Logo depois, Jesus cura o filho de um oficial do rei lá em Cafarnaum também, nas imediações da Galileia, e isto foi impactante para com os circunstantes. O terceiro é exatamente este, agora não lá na Galileia, mas em Jerusalém, a capital da província, o lugar para onde os judeus acorriam nas suas festividades. Ainda mais adiante, Jesus vai multiplicar pães e peixes novamente lá na região norte, na Galileia, e no dia seguinte, um quinto sinal é coligido também, que é o de Jesus andar por sobre as águas. E ainda restam 2 sinais do capítulo 9, a cura do cego de nascença e também a ressurreição de Lázaro. Esses 7 sinais, então, João reuniu para dizer: Ele é o Filho de Deus, creia que Ele é o Filho de Deus, creia que Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o enviado, e crendo no nome dEle, vocês vão ter a vida eterna. Mas esse aqui é muito peculiar, porque Jesus estava simplesmente de passagem por aquele lugar, mas resolveu desviar-se da rota mais certeira para passar exatamente onde estavam os enfermos, e deparou-se com um enfermo em especial e dá toda uma atenção para ele. Nós vamos ver no detalhe isso, e isso provocou uma série de acontecimentos contraditórios, controversos, de perseguição mesmo ao Senhor Jesus, e a história
termina exatamente com mais um demérito para o Salvador diante das autoridades religiosas, porque ele havia realizado um feito que não poderia tê-lo feito naquela ocasião. Eu quero dizer que a igreja assume esse papel numa sociedade que está mais preocupada com os seus próprios interesses, com a individualidade, com o egocentrismo que marca as nossas gerações, onde falta-nos solidariedade, atenção para com o semelhante, onde a misericórdia quase que inexiste. E a igreja é convocada a ser uma casa de misericórdia. Eu quero aqui levantar alguns aspectos a este respeito, à luz do texto bíblico, para a nossa reflexão. Primeiro de tudo, a igreja é uma casa de misericórdia onde encontramos toda sorte de enfermos. O versículo 3 diz assim que naquele tanque de Betesda, agora você imagina vários pavilhões, enfermarias, nestes jazia uma multidão de enfermos. Se você for visitar qualquer um dos hospitais da nossa cidade, inclusive um que tem a nossa marca presbiteriana aqui na cidade, você vai encontrar gente doente. Você vai encontrar gente que está em recuperação. Você vai ver gente ali que está convalescendo. Mas aquele que já sarou, ele recebe alta. Hospital é lugar de gente doente. Os que ali militam, colaboram, trabalham, enfermeiros, médicos, técnicos, funcionários de administração, sabem que todo dia, quando se dirige para lá, não vão deparar-se com gente saudável. Talvez gente em processo de se tornarem saudáveis. A igreja é posta para uma missão diante de gente doente, gente enferma. Você não pode imaginar sair da sua casa, vir ao templo, adorar ao Senhor, receber a instrução da palavra, cantar louvores ao Senhor, e aqui você vai deparar-se com gente perfeita, gente maravilhosa, gente que não tem problema nenhum, gente que não está padecendo de angústias, de dores, de lutas, de aflições. A igreja é uma casa de misericórdia onde nós encontramos toda sorte de enfermos. Enfermos do corpo, sim, pessoas que inclusive no momento aprazado da oração lembram-se do mal que estão sofrendo. Lembramos daqueles que inclusive de tão doentes que estão, não podem vir à igreja, nós estamos intercedendo por eles, estão hospitalizados ou estão nos seus leitos domésticos, mas alguns mesmo estão aqui, quem sabe arrastando uma perna, quem sabe com uma dor abdominal, dor de cabeça, dor de coluna. Quem é que não tem dor de coluna no nosso país, né? Pode escolher o colchão que for. Imagine o seu pastor, que num prazo de uma semana dorme em 3, 4 colchões diferentes. De vez em quando acha um bom. Essa noite passada eu pernoitei na cidade de Goiânia. A sorte é que eu cheguei tarde para dormir e saí cedo, que tinha que voar cedo. Foram umas 4 horas no máximo que eu fiquei naquela cama. Ô colchãozinho ruim, né? Aí eu passo o dia inteiro com a lombar aqui doendo, né? Tem que fazer algum exercício para melhorar. Mas nós temos uma sorte imensa de enfermos do corpo, mas principalmente enfermos da alma. Os enfermos do corpo têm diagnóstico, tem exames laboratoriais de imagem, tem um médico que acompanha, alguém gabaritado, entendido do assunto, recebem até um receituário, vão lá na farmácia para levar para casa os comprimidinhos. E os enfermos da alma, os enfermos do coração, os enfermos do íntimo do ser, os enfermos que estão completamente desnorteados, não sabem que passo vão dar daqui 1 minuto, estão perturbados, estão agoniados, estão tristes, estão abatidos, estão sobrecarregados. Aqui é o lugar, aqui é o locus nosso, é aqui que nós temos que vir, porque a igreja é uma casa de misericórdia, onde encontramos toda sorte
de enfermos. Quando Jesus passava por ali, ele pôde observar aquela gama enorme de gente adoentada de paralisia, de gente adoentada de cegueira, de mutismo, de surdez. Há muitos episódios nos evangelhos que falam de Jesus acudindo a estas realidades, mas certamente Jesus não deixava de ver entre os que o acompanhavam, que não estavam propriamente em Betesda, também eram pessoas enfermas, doentes do coração. Quando ele dirige aquele convite maravilhoso da imensa graça, dizendo assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está pensando nessa gente toda. E qual é o receituário de Jesus? Eu vos aliviarei, através da seguinte receita: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Deixa a sobrecarga de lado e assume o meu jugo. O jugo do Senhor Jesus era a sua teologia boa, que aliviava, era o seu ensinamento, eram as suas diretrizes para a vida. É só isso que a gente precisa para alinhar as coisas. E quando a gente vai a Betesda, quando a gente vem a essa Betesda, a essa casa de misericórdia, nós vamos encontrar o receituário correto para nosso coração. A igreja é uma casa de misericórdia, encontramos toda a sorte de enfermos, como por exemplo, gente cheia de crendice. Porque as pessoas que vêm à casa de Deus são pessoas assim, sensíveis às coisas espirituais. Gente que pensa assim: o mundo não é só o que a gente apalpa, o que a gente vê com esses olhos que a terra é de comer. Tem mais coisa, tem uma realidade que a gente não pode tangenciar, mas existe. Só que no meio de tudo isso, há uma confusão de credos, de crendices, de coisas supersticiosas que vão impregnando o nosso coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto fala de uma crendice. Naquele lugar onde jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando. E o primeiro, só o rapidinho, só o veloz, só o speed, ele entrava no tanque e, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. O segundo colocado não tinha essa chance. Tem gente que vive a vida assim: eu vou fazer essa fezinha aqui, a sorte vai brilhar para o meu lado. Acredita que a vida dele vai mudar se ele ganhar na loteria. Eu conheço um monte de gente que a vida mudou porque ganhou na loteria, mudou para pior, uma desgraça total. Os recursos que ele pôde amealhar só fizeram mal para a sua vida, para a família dele, acabaram com a saúde física dele. Mas as pessoas são crédulas até nisso. Crendices populares, crendices que advêm de gerações anteriores, crendices que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem gente que acha que está na Bíblia. Tem gente que acredita que aquilo que ele deposita tanto fé é escriturístico. Não é. Se você tem alguma coisa dessa, não quero entrar nem no mérito. Você consulta o coração: isso está na palavra de Deus? Isso é ensino das Escrituras? Ou é uma crendice popular, é uma coisa que aprendi até na minha casa, das gerações anteriores? Não tem nada a ver. Nós somos pautados pela palavra de Deus. É uma casa de misericórdia onde encontramos toda a sorte de enfermos, até cheia de gente que admite essas crendices, mas também está cheia de enfermo que não acredita que há esperança de mudança, porque aqui entra em cena o paralítico, aquele homem que há 38 anos estava enfermo e que estava ali na beirinha para ser o primeiro. Mas primeiro, o surdo levantava e saía correndo, o mudo também, o coxo, nunca. Nem que ele ficasse encostadinho no tanque, até ele conseguir firmar assim nos seus pés para dar um mergulho, o outro já vinha de longe, saltava dentro do tanque.
dentro dessa crendice popular. E quando Jesus o aborda, viu-o deitado e perguntou: você quer ser curado? Parece meio óbvia a pergunta de Jesus, né? Mas a pergunta de Jesus, por mais óbvia que seja, ela denuncia algo que não é óbvio, que é a resposta do paralítico. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, não tem esperança nenhuma. Eu não acredito que eu vou ser curado. Eu estou aqui mais porque habituei-me com isso. Virou meu expediente. Alguém me traz aqui cedo, eu passo o dia inteiro aqui. É mais ou menos como muita gente que a gente cruza na rua, que está esmolando na frente de uma agência bancária, e eles perdem tempo, porque hoje ninguém tem dinheiro no bolso mais, né? Por isso que alguns já botam assim: o meu Pix é esse, né? Mas está ali, alguém leva a pessoa ali, já virou uma indústria, mas ninguém acredita que vai mudar de vida por isso, é apenas um jeito, um estilo de viver. Ele não acreditava, ele não tinha esperança nenhuma. Sua resposta ao Salvador, que está levando a ciência, a consciência de que pode mudar a sua sorte, denuncia isso. Ele não tinha esperança nenhuma de ser curado. Ele tinha explicações para o que ele estava passando. Ele mesmo admite: eu não sou o rapidinho aqui, eu vou ficar para trás sempre, então só estou aqui fazendo hora. Eu bato ponto de manhã, no final do dia vou embora, alguém me traz, alguém me leva. Minha vida é assim. Na igreja nós vivenciamos isso, mutatis mutandis. Porque a igreja é a casa de misericórdia, onde encontramos toda a sorte de enfermos, mas que exatamente neste ambiente vão conhecer a cura para o seu coração, vão receber o lenitivo para as suas almas, vão ser acarinhados pelo Espírito Santo, vão ter o consolo que só o Senhor pode promover, porque estão no lugar certo, porque estão na hora certa, porque aqui é o melhor lugar para se estar. A igreja é uma casa de misericórdia, onde encontramos toda sorte de enfermos, entre os quais cada um de nós também se encontra, para receber a bênção, o curativo, a saúde que só o Senhor pode nos dar. Mas em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto que a igreja é uma casa de misericórdia, onde o Senhor Jesus se faz presente, onde o Senhor Jesus se encontra. É notável que Jesus, nas suas andanças, ele ficou muito mais tempo com o ministério sendo realizado lá na Galileia. Daí também a maior parte dos milagres relacionados aqui, os sinais que João coligiu, terem acontecido lá. No Caná da Galileia, a água transformada em vinho, a cura do oficial, do rei, também é lá na Galileia. Depois Jesus volta para lá e prega aquele maravilhosos sermões, palestras. No final do dia ele multiplica pães e peixes. Foi lá foi na região de Cafarnaum, no lago de Genezaré. E depois ele veio andando por sobre as águas, também foi nesse lugar. Mas dessa vez Jesus desceu a Jerusalém, como ele fazia nos momentos festivos. Jesus não perdeu nenhuma festividade em Jerusalém, né? Vinha a pé, evidentemente, era uma viagemzinha longa, mas não deixava de estar presente. E ali, indo para as festividades em Jerusalém, ele adentrou na casa de misericórdia. Ele estava presente onde precisava estar. A igreja é a casa de misericórdia, onde o Senhor Jesus se faz presente. Ele, o detentor de todo o poder, de toda a força, de toda a saúde, como nós poderíamos imaginar alguma coisa plena, ele não se imiscui de estar em meio aos doentes, aos abatidos, aos fragilizados. Ele, que é o Todo-Poderoso, ele se inclina para com os todos enfraquecidos, os absolutamente fatigados. Ele não ostenta
a sua saúde plena em detrimento da nossa condição tão adoentada. Ao contrário, ele se faz presente no nosso meio. Primeiro de tudo, vamos examinar a presença real de Jesus ali em corpo e alma. Ele estava presente lá naquele lugar. Não era uma aparição fantasmagórica, como os docéticos querem dar a entender que Jesus, na verdade, não estava fisicamente entre nós, era apenas uma aparência divinal, né? Aparência humana da divindade. Não, Jesus estava ali, sentindo a dor, sofrendo. É por isso que a Escritura relata que Jesus chorou, que Jesus ficou abatido em alguns momentos, que Jesus comeu com os discípulos e com a coletividade, se banqueteava, inclusive, o que era motivo de crítica para com ele. Estava presente de maneira física. Mas eu quero afirmar que Jesus aqui está também realmente presente através do Espírito. A presença real em Jerusalém há 2000 anos era física. Aqui entre nós a presença do Senhor é real, espiritualmente falando. Esse é o sentido da ceia do Senhor. Quando acercamos esta mesa, aqui temos os elementos memoriais. O que faz sentido não é a qualidade do pão, a qualidade do vinho, a postura dos ministros, a liturgia que se leva a efeito naquela ocasião, não. O sentido da ceia é a presença real de Cristo em nossos corações pelo Espírito Santo. É isso que faz diferença. Nós tomamos como certeiro seguir os ditames bíblicos de como proceder à ceia, para que não nos desviemos com qualquer outra coisa que venha sugerir o que a palavra de Deus não recomenda. Então temos pão, temos vinho, tudo é feito dentro da liturgia, do rito apropriado, mas isso é acessório. O essencial é a presença real de Cristo espiritualmente em nossos corações. Porque essa presença real de Cristo não acontece apenas no momento da ceia, ou no culto, no domingo de ceia. Acontece em todos os domingos, mas não acontece só aos domingos, acontece todos os dias. Em qualquer ato cultico que tenhamos aqui, o Senhor Jesus está presente na casa de misericórdia, mas não é só aqui que o Senhor Jesus está presente. Aonde você vai, a presença do Senhor vai, porque está no seu coração. E você está no trabalho, está na escola, está em casa, está no trânsito, está com um amigo, está tratando de algum negócio. A presença real de Cristo acontece porque Ele está no seu coração. É importante ressaltar que essa presença real de Jesus é o que nos dá a certeza, a confiança de que Ele vai nos assistir nas nossas limitações, nas nossas enfermidades, porque Jesus conhece a história de cada um de nós. Eu acho notável que o texto bíblico nos diga que Jesus foi em uma multidão de enfermos que estava ali, foi direto ao paralítico, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Quanto tempo? O texto já nos informa um pouco antes que fazia 38 anos. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa declaração joanina aqui. Sabendo que ele estava nessa condição há muito tempo. Não há nada de oculto para Jesus acerca da minha e da sua vida. Jesus sabe exatamente as nossas precariedades, nossas limitações, nossa finitude, o que precisamos, nossa agonia, nossa dor, nosso medo, nossa tentação, a tentação que sofremos. Nada está oculto ao Senhor. Ele nos conhece porque Ele tem uma presença real dentro de nós. E isto é a garantia de que Ele vai nos ajudar, Ele vai cooperar. Quando nós elevamos a nossa voz de oração e precisamos fazê-la, e fazê-lo objetivamente, e orar como fizemos aqui pelos infantes e pelos pais, e orar pelos enfermos, e orar pelos trabalhos da igreja, e pela obra missionária, como hoje temos dedicado também esse domingo para isso. De uma coisa nós temos certeza, o Senhor já conhece, o Senhor já sabe.
E nem por isso nós estamos isentados de orar. Ele quer que nós peçamos. Nós é que às vezes não sabemos, temos que orar. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. A gente não ora para fazer Deus conhecedor do que precisamos. A gente ora para dizer: Senhor, nós sabemos que o Senhor conhece, mas nós precisamos aqui dizer isso. E o Senhor se agrada de que nós façamos isso. O Senhor conhece a história de cada um de nós, as nossas vantagens e desvantagens. Aquele homem alegou assim: quando o anjo mexe aqui, eu tento ir, mas não consigo, tem outro que vai na minha frente. Tem gente que tem vantagem, tem gente que tem desvantagem. O Senhor conhece. Ele sabe que em algumas áreas você está em desvantagem, mas em outras você está com vantagem. Às vezes Ele quer tirar partido da sua vantagem e você está só preocupado com a sua desvantagem, né? Em algum momento você vai superar isso. Mas olhe para as coisas que estão ao seu alcance e pense assim: talvez eu estou batendo numa tecla errada. Eu estou querendo fazer alguma coisa que o Senhor não quer que eu faça. E tem outra coisa que parece que eu posso fazer e eu não quero fazer. Então na oração, você vai ter o coração mudado, transformado. E vai atinar com aquilo que o Senhor presente em você vai dirigir melhor a sua vida. O Senhor Jesus se faz presente, realiza a sua obra, cura, sara, levanta, consola, promove, estimula, motiva a todos nós, e nenhuma injunção religiosa o impedirá de fazer isso. Porque assim que este homem é curado, e nos termos que Jesus disse a ele, nós vamos voltar a isso no final, ele está saindo. Quando ele está saindo, carregando embrulhadinho, o seu colchonetezinho, pense assim, esse leito aí era mal e mal, alguma coisa arranjada, mas está andando, carregando. Os religiosos de plantão dizem: você não pode fazer isso, hoje é sábado. Não, mas a pessoa que disse, me curou, disse que eu era para ir para casa e tocar a vida. Isso foi um banzé, né? Como é que pode? Quem é o cidadão? E aí é interessante, de cara ele não sabe, né? Depois ele vai saber, né? Tem mais um encontro com Cristo. Mas isso tudo levou exatamente a Jesus aqui ser mais uma vez perseguido. A conta de Jesus está crescendo entre os religiosos de plantão, entre as autoridades religiosas, porque ele está fazendo o que não pode fazer no sábado. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus se faz presente na casa de misericórdia e nenhuma injunção religiosa, legal, vai impedi-lo de fazer a sua obra, porque ele é o Filho de Deus. E como você percebe lá no final, as duas coisas foram fatais para Jesus. Primeiro, fazer um trabalho no dia de sábado. E quando ele diz: meu filho, porque meu pai trabalha, eu trabalho. Então você está dizendo que você é filho de Deus? Eu sou filho de Deus, sim. Agora acabou. Transbordou. Nós temos que dar um jeito de acabar com ele, porque ele comete uma imprudência de fazer uma obra no sábado e ainda diz que faz porque é filho de Deus. Meu pai trabalha até agora. Jesus, não sei se ele discutia essa questão de escala 6:1, 5:2, eu acho que a dele era 7:0. O dia inteiro, dia e noite, está lá, pronto para assistir, para atender, porque ele se faz presente. A igreja é casa de misericórdia, onde encontramos toda a sorte de enfermos, entre os quais nós mesmos. Mas onde Jesus se faz presente para realizar a sua obra maravilhosa. Em terceiro lugar, a igreja é uma casa de misericórdia, onde acontece plena transformação. A palavra de Jesus para o paralítico foi muito direta e objetiva. Ele simplesmente disse assim: levanta-te e anda. O tomar o leito é apenas acessório aqui. O fundamental é colocar-se sobre os seus artelhos e trocar os passos, porque isso faria toda a diferença. Eventualmente carregar o leito, quando ele não podia ficar em pé, até ele podia, porque aquele que o carregava dizia assim: embrulha aí e carrega debaixo do braço. Isso ele podia fazer. Então, carregar o leito é secundário. Mas ficar em pé por si mesmo, coisa que ele não fazia há quase 4 décadas completas, e trocar os passos, mostra a mudança, a transformação,
porque é isto que acontece na casa de misericórdia, no agir do Senhor Jesus. Ele promove plena transformação. E de fato a transformação foi completa, porque na vida desse homem que agora pôde ficar em pé, trocar os passos, não foi só isso que sucedeu com ele. Ele conheceu verdadeiramente a Jesus. O versículo 13 nos dá conta que quando ele é abordado pelas autoridades, não sabia dizer quem era o que havia curado, porque Jesus já se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mas o verso 14 diz assim: mas mais tarde Jesus o encontrou e pôde apresentar-se melhor. A transformação na nossa vida não é apenas um status que a gente troca. Eu antes estava com um tipo de enfermidade física, agora o Senhor me curou. Muita gente foi curada por Jesus, foi curada pela operação do Espírito Santo da sua enfermidade física, mas a sua alma não mudou. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas a plena transformação é quando nós conhecemos a Jesus de verdade. Até aquele ponto, o paralítico apenas estava tendo uma mudança na sua maneira de postar-se. Agora ele podia ficar em pé, agora ele podia trocar passos. Mas só quando ele conheceu Jesus de verdade é que a sua vida muda, a sua vida se transforma, ele passa a ser uma nova criatura. E isto é que na casa de misericórdia, a igreja do Senhor que assim o é, nós podemos ter este conhecimento pleno de Jesus como nosso Salvador. Saber que Ele veio até nós para cumprir a determinação do Pai, morrer em nosso lugar na cruz, derramar o seu precioso sangue que nos purifica dos nossos pecados e por esta fé termos a vida eterna. Isto é transformação completa. E na casa de misericórdia nós podemos encontrar isso. Mas essa mudança que principia quando conhecemos a Jesus, ela prossegue quando o Espírito Santo que o Senhor Jesus manda da parte do Pai vai moldando, vai trabalhando o nosso coração para exercer a santificação. O versículo 14 nos diz assim, neste encontro em que Jesus se apresenta verdadeiramente a ele: olha que já estás curado, curado fisicamente. Agora não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O leitor desavisado pode pensar assim: ele era um paralítico, foi curado, se ele pecar vai acontecer uma coisa pior, ele vai ter uma doença tumoral, ele vai ter um infarto, ele vai ter um AVC, ele vai ficar assim impossibilitado. Não há coisa pior para a nossa vida como crentes em Jesus do que uma vida no pecado. Sarados espiritualmente, transformados pela operação da graça, somos uma nova criatura, mas abrigamos no nosso coração, agasalhamos a nossa alma, uma vida de pecado. Nos permitimos a andar ainda nas trevas, nós que estamos na luz. Ah, que grandes trevas serão. Por isso, há uma advertência solene de Jesus aqui, não apenas para aquele homem que fora curado naquele dia, mas para a igreja do Senhor, esta igreja que é casa de misericórdia, que acolhe o enfermo, onde Jesus está presente. Ele está trabalhando o nosso coração pelo seu Espírito, para que sejamos santificados, para que não agasalhemos no coração o pecado, para que vivamos para a sua glória, para que vençamos toda a tentação, para que busquemos a sua face continuadamente, para que sejamos sempre norteados pela luz do Senhor, para que as trevas sejam completamente varridas da nossa vida. E a tal ponto, a transformação tem lugar no nosso coração, que conhecendo a Jesus recebemos a salvação, recebendo o Espírito Santo, a santificação vai sendo operada em nós, e nós nos tornamos agora testemunhas de Jesus. Em alguns casos, às vezes até de uma maneira um tanto controvertida. Porque agora, quando esse homem conhece quem é Jesus e recebe a advertência de uma vida santificada, quando ele finalmente encontra os que queriam saber quem o curou, ele diz assim: quem me curou foi o tal de Jesus.
à primeira vista, parece ser uma denúncia, né? Parece ser a atitude de um dedo duro, né? Ah, vocês querem saber? Foi ele, viu? Ele é que falou que é para carregar o leite. Esse é um olhar, mas é um outro olhar. Um olhar que muitas vezes nós também passamos. As pessoas querem saber qual a razão da nossa fé. E nós não devemos ter prurido nenhum de deixar de afirmar a razão da nossa fé, o Salvador Jesus, que veio morar no meu coração, que habita em mim pelo Espírito Santo, que transforma dia a dia a minha vida. Minha vida está sendo transformada de glória em glória. É o testemunho da fé. Contrariando a opinião alheia, contrariando aqueles que acham que isto é ser retrógrado num mundo tão moderno. Não é. É ser contemporâneo, em todas as gerações, em todos os lugares. Testemunhar de Cristo aos que querem receber de maneira assim muito carinhosa a mensagem, e aos que não querem receber, é dar o testemunho da fé. Muitas vezes temos tido a oportunidade de ir a ambientes completamente distintos do nosso, né? Repartições públicas, empresas privadas, lugares que reúnem multidões, e nós vamos ali simplesmente para falar de Jesus. Não estamos ali para agradar as pessoas, não estamos ali para promover os interesses que movem o coração deles, estamos ali para dizer, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Quer saber quem mudou minha vida? Por que agora eu sou assim? É Jesus, é Jesus. Porque uma casa de misericórdia onde acontece uma transformação completa, uma transformação que não deixa senão algum. O Senhor Jesus adentrou aquele lugar chamado Betesda. O Senhor Jesus está aqui, nesta casa de misericórdia, para operar maravilhas nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos, pois, cantar o hino 117, que reforça esse sentido de o Cristo que é o nosso pastor divino, que está sempre conosco.